Seja bem-vindo ao Arquibancada Tricolor. Você está acompanhando apenas um corte de um dos nossos programas. Aqui na descrição você tem um link do programa completo, mas deixa o seu like aí, se inscreve, dá uma força pra gente. Pô, será que o Zubeldia não enxerga, cara? Que não tem condições, o Luciano é um bom jogador, beleza. Fica no banco, quando ele entra no segundo tempo, ele entra até melhor. Ele pediu a bola, ele se movimentou para receber, para fazer o gol da vitória. Só que o passe veio para ele chapar de direita. Pro São Paulo ganhar o jogo aqui e sair de uma virada contra o líder com uma baita moral para jogar contra o Fortaleza e entrar na luta pelo título. São pontos deixados pelo caminho que não pode acontecer, gente. São Paulo teve tudo para ganhar o jogo. Agora, também foi mal no primeiro tempo na defesa, na compactação, no meio-campo. No segundo tempo foi bem. Agora, Senna, se o Luciano não joga bem e o Igor Vinícius no segundo tempo apoiando ele é bom, ele jogou bem no segundo tempo. Ele foi um monte de jogo ruim. Eu venho criticando ele em todos. Mas no segundo tempo ele e o Lucas aqui deitaram em cima do Cuiabano, pô. Então por que não joga então com 3 zagueiros e tira o Luciano do time? Aí libera o Wellington e libera o Igor Vinícius pra ser ala. Não seria uma opção? Pois é, e a gente falando aqui várias e várias vezes, quantos meses que a gente fala isso, né? Já desde a época do Carpini. Pô, o Luciano é um cara que, pô, eu vou falar isso 500 vezes, eu vou repetir, eu vou ser chato, eu vou falar aqui de novo. O Luciano é útil lá na frente, ele pode ajudar muito mais o time lá na frente. O São Paulo perde muito, 2 vezes, porque você perde um cara que é um segundo atacante bom, e você perde o Lucas como um excelente cara que vem pelo meio de campo. O Lucas, eu não acho que ele é aquele cara que vai articular jogadas, é aquele cara que vai armar o time, não é. Mas se você não tem um meia articulador, ou um cara que pensa no meio de campo, mas você tem um cara que dá essas arrancadas que o Lucas dá aqui, cara, é melhor deixar ele lá onde ele é melhor aproveitado, e ele pode ser um cara nota, sei lá, 9, do que botar o Lucas na ponta direita e ele ser um nota 7. Porque ele tem que pegar a bola da direita e trazer pro meio, né? Pô, já perde mó tempo. A gente brinca que não é FIFA, mas quando você joga o FIFA, você tem o overall do time, a nota, que quando você desloca o jogador para a posição errada, a nota do time cai, né? É igual, verdade. É o que está acontecendo com o São Paulo, com o Luciano e o Lucas. Porque embora em alguns jogos recentes até tenha funcionado um pouquinho essa dinâmica de transição do Lucas e do Luciano, não é a função dele. Não é o Luciano que tem que estar ali para armar. Porque assim, você vai criar um hate da torcida no Luciano, que eu até acho que ele não merece. Sinceramente, eu acho que o Luciano é importante e não merece isso. Eu acho que não, né? Concordo com você. Mas aí o Luciano também vai começar a errar, vai dar mais chilique, vai tomar mais amarelo. Então o time todo se destrói. E aí você tinha uma situação anterior que era o Alisson, que ele segurava esse meio de campo. Porque a gente não percebia tanto essa falha, porque você tinha o Alisson ali protegendo, então o time não corria tantos riscos, não tomava tantos gols. É verdade, ficava exposto. Agora você vê, esse jogo de hoje, no primeiro tempo, sem brincadeira, eu contei 5 chances do Botafogo. Uma atrás da outra. Uma atrás da outra, que o Arboleda e o Alan Franco ficavam no mano a mano. E aí os caras têm que sair para dar o bote. No lance do gol mesmo, do Botafogo, do primeiro... No segundo, né? Que o primeiro foi de pênalti. Segundo Cuiabano. O da virada do Botafogo, a bola sai o gol sai numa jogada pela direita da nossa defesa, que o Igor Vinícius vai mal para dar um bote. Não tem ninguém cobrindo o lateral. Aí o Arboleda sai para dar o bote, toma uma tabela nas costas dele e o Alan Franco sai lá do outro lado para tentar cobrir e também fica desguarnecido aqui. Se o cara dá mais um passe para aqui, para outro lado, já tinha outro livre. Então assim, você bagunça totalmente o time do São Paulo, é uma desorganização tática muito grande. E todo torcedor são paulino tá vendo isso. Não é questão de, eu entendo, e eu tô falando aqui da forma mais, assim, tentar falar da forma mais tranquila possível. Eu entendo que tem muita gente que adora o Luciano, né, e não quer ver ele fora do time de nenhuma forma. Eu entendo totalmente. Mas eu acho que o Luciano, desse jeito, nessa forma que ele é colocado, não é a gente que queima o Luciano, é o treinador que queima o Luciano. Verdade. Né? Porque assim, o Luciano ele fica mal aproveitado. O Luciano é o artilheiro do time no ano. Por quê? Porque ele faz gol. Então se ele faz gol, ele tem que estar lá na frente, não armando o time no meio. E aí você perde o Lucas desse jeito. Só que aí tudo isso também se deve àquela questão que eu falei lá no primeiro tempo, quando a gente estava tomando o maior sufoco aqui. O São Paulo precisa desesperadamente de um cara para o meio de campo.
Pode ser que o futebol de hoje não tenha mais o camisa 10, pode ser o que for. Mas, cara, o Flamengo tem um Arrascaeta, tem um De La Cruz para fazer essa função. O Palmeiras teve o Scarpa há muito tempo para fazer isso, tem um Veiga para fazer essa função, sabe? O Cruzeiro tem o Matheus Pereira para fazer essa função, né? O Corinthians até tem o Garro que consegue fazer essa função. Ele e o Coronado, tem dois aí. Tem o Coronado. A gente não tem esse cara há quanto tempo? Tudo bem, era para ser o Rames, não deu certo. Vamos tentar trazer outro cara que ajude a pensar esse meio de campo. Não dá pra gente ter um meio de campo onde num segundo tempo a gente ficou aqui pensando no Lisieiro pra entrar. Meu Deus. Onde entra o Michel Araújo pra tentar arrumar, e nem acho que o Michel entrou. Botou o Michel no lugar do Ferreirinha, isso eu não entendi nada. Meu. E nem acho que o Michel entrou mal, não é isso. Mas assim, não é o Michel que vai fazer essa função. Não é. Não é ele. Então, cara, eu entendo, não tem dinheiro, tem dívida, beleza. Mas precisa ter alguma peça ali pra pensar esse jogo, sabe? Aquele cara que cadencia, que para, olha, levanta a cabeça, vê que o cara tá passando, enfia uma bola ali, cadencia. Por exemplo, quer ver um lance muito emblemático pra mim? O Michel, ele rouba uma bola lá na defesa. Ele rouba bonito a bola. Aí ele sai num último contra-ataque pro São Paulo, só tinha ele. Carrega essa bola, pensa o jogo, ele tenta dar uma inversão de bola. Tenta inverter aqui na direita. Cara, ele joga no pé, devolve pro Botafogo. Fato. Não é o cara que vai pensar o meio de campo do São Paulo, né, Charles? Então, o torcedor São Paulino tá vendo isso em todo jogo. Tá vendo todo jogo que não funciona. Luciano armando, Lucas jogando na ponta, se cansando, se desgastando. Eu sei que é chato a gente ficar falando isso. Se a gente jogasse com 3 zagueiros, poderia até jogar com 2 mais por dentro, que seria o Calera e o Luciano, os 2 mais por dentro, e os alas chegando para encostar neles. Agora, se for continuar do jeito que tá e todo jogo for desse jeito, a gente vai seguir sofrendo, né? Exatamente. E assim, a gente fala toda hora isso, eu sei que é chato, mas é porque toda hora esse erro se repete. Então eu tenho certeza que os 2.000 que estão assistindo aqui a gente também pensam isso. Muitos até, como o Pedro, que ele comenta, o Galopo é um meia cerebral. Cara, eu até acho que poderia testar o Galopo, gostaria de testar ali. Mas ele não jogava assim nem no Banfield. Ele já jogou algumas vezes, mas não era a função dele. segundo volante, né? Eu sei que a galera teima de sempre falar que no Banfield ele era isso, ele era o camisa 8. Mas beleza, eu testaria, juro que eu testaria o Galopo ali. Porque assim, como estão falando, né? Até o Gabriel falou, ele pensa num tripé no meio de campo. Um volantão primeiro, um cara volante para ajudar na marcação ali do lado e um outro que pensa um pouco mais. Esse cara que pensa um pouco mais, ele não pode ser o Luciano, ele não pode ser o Michel Araújo. Ele tem que ser um cara que vem ali e olhe, levanta a cabeça, faz o básico. A gente tá errando passe de 2 metros, a gente tá municiando o ataque adversário. A gente tomou gols aí pro Atlético Mineiro entregando o jogo, pro Cuiabá entregando bola no pé dos caras. A gente perdeu pro Vasco entregando a bola no pé dos caras. A gente empata com o Corinthians com a bola no nosso pé que a gente entrega de presente. Olha quantos pontos a gente já jogou no lixo por conta de erros nossos. Não tô falando que não tem mérito do adversário ou que o São Paulo tem que ser invencível. Não é isso, mas é muito erro nosso. Então assim, um time que erra tanto como o São Paulo, ele não pode aspirar a nada no Campeonato Brasileiro. Ele vai ser um time de meio de tabela. Malemar, como diria a minha mãe, ele vai ser um time que vai brigar pra ficar ali em 6º, 5º lugar, né, Charles? Essa posição. É difícil. A gente tá aí, não tem o que fazer. Agora, torcer pro Marcos Antônio entrar bem, né? Se ele entrar e fazer o que o Alisson vinha fazendo, é claro que o Alisson é um cara que conduzia a bola e o Marcos Antônio é um cara que vai distribuir essa bola. Muda um pouco. Mas se ele marcar forte igual o Alisson vinha marcando, já vai melhorar, né? É o que nós esperamos, né? E aí, curtiu esse corte do Arquibancada Tricolor? Então deixe o seu like e se inscreva para acompanhar tudo em relação ao São Paulo Futebol Clube com a melhor equipe de comentaristas.